Dando continuidade ao curso em Core Valve 2022, hoje nós vamos para a nossa 8ª aula. O tema de hoje é quando realizar a intervenção combinada, coronária e válvula. O objetivo da aula de hoje é analisar, discutir o tratamento da doença arterial coronariana em associação com valvopatia. Nós contamos com 2 palestrantes com grande experiência no assunto. Primeiro, o Dr. Ronei Orismar Sampaio, que vai proferir uma aula, e depois o Dr. Antônio de Azevedo Filho, que vai apresentar alguns casos clínicos, e na sequência nós teremos uma discussão no final. Agora o Dr. Ronei vai tratar sobre os pontos principais que serão abordados na aula. Então, Ronei, por favor. Então, olá. Vamos então falar nessa aula sobre questões importantes do tratamento da doença coronariana associada ao tratamento cirúrgico da doença valvar. A gente sabe que esses pacientes eles têm um risco maior quando você faz o tratamento combinado da doença valvar junto com a doença coronariana no mesmo tempo cirúrgico. Mas existem situações que é necessário você fazer o tratamento combinado. Então, nessa aula, a gente vai abordar 4 situações que são importantes, né? Começando pela epidemiologia da doença coronariana e doença valvar associada. A gente sabe que pacientes reumáticos, eles têm uma idade menor, eles têm uma faixa etária menor do que 50 anos, e a chance de ele ter uma doença coronariana é cerca de 10 vezes menor, ao redor de 3%, do que um paciente que tem uma doença degenerativa acima de 50 anos, tanto com estenose aórtica quanto ciência mitral isquêmica. A chance de ele ter uma doença coronariana numa estenose aórtica é em torno de 30%, uma doença coronariana obstrutiva, portanto 10 vezes maior do que o paciente com doença reumática. Então, quem você deve investigar? Sobretudo, aquele paciente que tem fatores de risco associados à doença coronariana, o paciente que já tem uma doença coronariana conhecida, o paciente que tem um valor pré-teste, né, que nós chamamos, ou seja, que tem uma possibilidade de ter uma doença coronariana por uma questão epidemiológica maior. Então, é o doente com mais de 70 anos, o doente que já tem uma doença em lesão de carótida, o paciente que já é conhecidamente um doente coronariano, o paciente que é hipertenso, que tem muitos fatores de risco, diabético, que tem dislipidemia, que tem muitos fatores de risco para a doença coronariana, certamente esse paciente tem que ser investigado, né, no pré-operatório, porque ele pode ter uma doença coronariana obstrutiva e por ocasião de um tratamento cirúrgico da doença valvar, você pode realmente identificar uma doença coronariana em que há necessidade de fazer a revascularização associada. A outra situação é como investigar. Preferimos, né, na maioria dos pacientes, que tem esse valor de pré-teste aumentado e que tem uma chance de ter muita calcificação valvar, que haja uma dificuldade maior de fazer um exame menos invasivo, como a angiotomografia de coronários, preferimos realmente fazer a cinecoronariografia tradicional. Não utilizamos testes não invasivos nesses doentes, como o teste ergométrico ou cintilografia, porque há muita confusão e para um diagnóstico preciso, para uma cirurgia cardíaca, é necessária avaliação anatômica, muito mais do que funcional. E os pacientes com estenose aórtica, muitas vezes eles fazem uma isquemia que confunde muito a avaliação do clínico, se ele não fizer uma avaliação anatômica precisa. Então, para esse grupo de pacientes, preferimos realmente fazer o estudo com a cinecoronariografia ao invés de testes não invasivos, reservando a angiotomografia para aquela situação de pacientes com valor pré-teste menor, ou seja, pacientes jovens, pacientes que têm pouco cálcio, em que a angiotomografia terá um papel como avaliação pré-operatória mais seguro e pode então ser utilizada no lugar da cinecoronariografia. E finalmente, quando tratar. As situações de quando tratar. Quando tratar aquele doente que tem uma região de isquemia, uma possibilidade de isquemia muito grande, em que se você não fizer revascularização associada, você pode deixar esse doente sob risco, piorando o prognóstico dele. Eu gostaria que o Dr. Antônio Fernando falasse um pouco mais sobre quando e como tratar esses pacientes. Perfeito, obrigado pelas palavras, Ronei. A ideia do tratamento, basicamente, bom, você tem 3 formas de tratar, né? Então, você pode fazer o tratamento combinado, seja cirúrgico, seja percutâneo, né? O tratamento clássico
o tratamento cirúrgico, em que você faz a revascularização do miocárdio concomitante à troca valvar, né? Então, a ideia disso é você melhorar a qualidade de vida do paciente, né? Eventualmente aliviar a angina refratária, reduzir o número de antianginosos que o paciente tem, melhorar a capacidade física, mas principalmente melhorar o prognóstico do paciente, né? Principalmente aquele paciente que já tem algum grau de disfunção ventricular, um paciente que já tem, como o Rony disse, uma área extensa de isquemia, né? E que está sob risco de morte súbita, ou eventualmente uma arritmia maligna, né? Agora, a gente tem que ver, caso a caso, qual que é o perfil do paciente, se o perfil do paciente permite, eventualmente, uma cirurgia combinada, que a gente sabe, até na própria introdução do Rony, comentou que a cirurgia combinada ela acaba aumentando a mortalidade, né, intraoperatória, mas muitos pacientes têm indicação de fazer, então a gente acaba optando por fazer. Qual paciente que eventualmente é mais indicado para o tratamento percutâneo, eventualmente, né, que a gente chama de tratamento híbrido, em que você faz a revascularização percutânea, concomitante ou pré-cirúrgica, né, e o procedimento acaba sendo um procedimento minimamente invasivo, né? Esse paciente que a gente tende a tratar a coronária de forma percutânea é o paciente que tem baixo status para cirurgia de uma forma geral, né? Então, aquele paciente muito frágil, um paciente que tenha um score de mortalidade muito alto, um risco pré-operatório muito alto, mas também, por outro lado, ele não pode ter um score de sintaxe muito alto, né? Tem que ser uma anatomia que permita você fazer o tratamento percutâneo, né? E, paralelamente, você vai fazer a cirurgia, uma cirurgia minimamente invasiva, uma vez que a gente esteja lidando com um paciente mais frágil, um paciente mais grave, né? E uma terceira possibilidade, que tem ganho cada vez mais força no mundo, né, é o tratamento percutâneo duplo, né? Então você tanto trata a coronária de forma percutânea, então coloca os stents, enfim, você faz angioplastia, e também faz a TAV, no caso da cirurgia, no caso da estenose aórtica grave, né? Isso pode acontecer tanto antes do procedimento da TAV, a angioplastia, quanto concomitante. É um pouco mais raro fazer após, né? De uma forma geral, quando esse tratamento combinado, né, de intervenção percutânea mais TAV é realizado, normalmente acontece ou antes, né, a intervenção percutânea coronária, ou antes ou durante o procedimento de TAV, né? A gente até tem depois durante a aula eu vou até mostrar em relação a isso, tem um esquema que a gente sugere um fluxograma para fazer essa combinação da intervenção percutânea mais a TAV,